Um lobisomem na noite. Recentemente eu comecei a trabalhar como segurança noturno em um supermercado. Não paga muito bem, mas o serviço é relativamente tranquilo. Tenho de fazer as rondas pelos setores e verificar se está tudo em ordem. No geral, como eu disse, não é um trabalho que exige tanto do corpo ou da mente. A única coisa que realmente me incomodava até então, era o caminho que eu tinha de fazer toda vez para chegar ao local. Eu pegava das 10 da noite às 6h20 da manhã, momento em que o supermercado estava fechado. Como eu moro perto, saía de casa por volta das 9 da noite e ainda chegaria lá antes das 10 horas. Mas como eu disse antes, o único problema em questão, o meu trabalho ficava próximo a uma região de floresta. Não era uma floresta tão grande, mas o suficiente para que uma pessoa que não conhecesse o local se perdesse por lá. Além de tudo, o local era bem movimentado de dia, mas à noite, a maioria dos comércios estavam fechados e portanto não haviam muitas pessoas por lá. Era bem deserto e perigoso na verdade. O risco de assaltos e coisas do tipo eram bem reais na região. Eu até tinha a opção de pegar outro caminho, porém iria levar o dobro do tempo no mínimo para que eu chegasse. Então na minha cabeça, se eu andasse rápido e sempre alerta, valeria o risco em troca de economizar um tempo. No entanto, um dia eu descobri algo à espreita naquela floresta que me fez mudar completamente o meu pensamento, e que me faz tomar o caminho mais longo todos os dias e nem sequer pensar em pegar aquele atalho novamente. Lembro que era uma quarta-feira, pois toda quarta era dia de balanço. A loja ficava com mais pessoas do que o normal para ajudar na contabilidade de todos os produtos, e como havia mais trabalho, toda quarta eu pegava uma hora mais cedo e saía também uma hora antes do meu horário. Neste dia em questão, eu me arrumei e saí de casa normalmente como fazia todos os dias da semana. Era por volta das 8 da noite e já estava bem perto do meu trabalho, bem em frente à entrada da floresta, quando ouvi uns barulhos de folhas e galhos se partindo. A princípio não dei muita atenção, pois sabia que haviam pequenos animais por lá, e à noite eles ficavam mais ativos. Mas então, os sons se tornaram mais altos e mais próximos, seguidos de rosnados como se fossem de cães, no entanto, bem mais assustadores, e foi justamente isso que fez com que eu olhasse na direção da floresta pela primeira vez. A princípio, não havia notado nada de estranho e lembro de ter pensado se tratar de algum cachorro, que provavelmente estaria ferido, então comecei a caminhar novamente. Quando andei cerca de 5 metros ouvi novamente aquele som. No entanto, ele agora vinha de um pouco à frente de onde eu estava, indicando que, ou haviam dois animais, ou ele se movia extremamente rápido demais para que estivesse ferido como havia pensado. E foi quando vi pela primeira vez a sua silhueta no meio da noite, e logo percebi que não se tratavam de cães. Na verdade, parecia mais se tratar de uma pessoa bem alta, pois mesmo meio encurvada ainda era bem mais alta que eu, que tenho 1,80 de altura. A princípio pensei se tratar de algum objeto e que meus olhos podiam estar se enganando, e foi aí que eu vi a criatura se mexer pela primeira vez. Em um movimento rápido ela se escondeu entre as árvores que haviam ao lado dela, saindo completamente do meu campo de visão. Continuei seguindo em frente, em direção ao meu caminho, mas agora já não estava mais tão calmo quanto antes, pois sabia que não se tratava de um objeto ou algum animal pequeno, e sim, de uma grande criatura que teria a capacidade de pôr em risco até mesmo a minha vida, caso ela quisesse. A rua estava completamente deserta, e então, mais barulhos vindos de dentro da floresta começaram, mas agora estavam mais intensos, como se seja lá o que fosse aquela criatura, começasse a correr, mas não estava correndo para longe, estava correndo na minha direção. E por instinto eu também comecei a correr. Ainda não tinha certeza se ela estava correndo atrás de mim, ou de alguma outra coisa, mas não estava disposto a ficar e descobrir. Corri por cerca de 50 metros, não ouvia mais nenhum barulho incomum, e tudo parecia ter se acalmado, e foi aí que tudo começou a piorar. Quando vi que os barulhos cessaram, parei de correr por um instante, mas ainda caminhava de forma acelerada. No entanto, o momento de paz durou muito pouco. Após andar mais uns 5 metros, aquela coisa que antes estava escondida na floresta, apareceu bem à minha frente. Devia estar a pouco mais de 7 metros, mas naquele momento, mesmo essa distância não parecia nada segura. Assim que ela saiu de trás das árvores e ficou de pé bem ali na minha frente, pude vê-la finalmente por completo. Era uma criatura totalmente coberta por pelos negros, grande, estava meio encurvada e mesmo assim era bem maior que eu. Os olhos pareciam olhos caninos, de cor castanhos claros, e estavam fixados em mim. Estava de boca fechada, mas ainda assim dava para ver os dentes brancos saindo da boca. Eles chamavam bem a atenção, pois eram grandes e eram a única parte branca no meio de toda aquela pelagem negra. Ficamos parados ali por não mais de 5 segundos, mas naquela hora pareceu realmente uma eternidade.
Meu corpo paralisou, não conseguia mover minhas pernas, sentia um calafrio percorrer minha espinha, e aquela criatura mantinha seus olhos vidrados em mim, sua expressão parecia como a de um animal acuado, uma mistura de medo e ao mesmo tempo parecia pronto para atacar, não sabia como reagir, lembrava dos inúmeros documentários que já havia assistido sobre como reagir caso encontrasse algum animal selvagem, no entanto, não conseguia lembrar de nada que pudesse me ajudar na hora, afinal, aquele com certeza não se tratava de nenhum animal conhecido, e a única coisa que lembro que veio em minha cabeça foi a palavra lobisomem. Essa era realmente a melhor forma de descrever aquilo que estava parado na minha frente. Quando finalmente meu corpo descongelou do choque inicial, consegui dar um pequeno passo para trás, o que não pareceu ter sido uma boa ideia, pois logo em seguida a criatura também andou em minha direção, e foi nesse momento que senti o maior medo que já senti em toda a minha vida. Então, novamente me veio um arrepio na espinha, e nesse momento, pensei se deveria ficar ali e tentar espantá-lo, ou sair correndo o mais rápido possível. Parte de mim não queria dar as costas para aquele predador, afinal, não tinha ideia de como ele se comportaria quando eu corresse. No entanto, o medo fez com que minhas pernas se movessem involuntariamente, e de forma desengonçada, me virei na direção contrária à daquele lobisomem na minha frente e simplesmente corri o mais rápido possível. Lembro-me de ter dado uma última olhada para trás, e para minha surpresa ele não estava mais lá. Continuei correndo, mas tinha a estranha sensação de que havia algo atrás de mim, e tudo que eu imaginava, era que a qualquer momento eu iria sentir alguma coisa me puxando pelas costas. Sabia que se ele realmente quisesse me pegar, não teria nenhuma dificuldade, já tinha visto que ele era mais rápido que eu, com certeza também era mais forte. Continuei correndo, e quando finalmente tomei coragem de olhar para trás novamente, para minha surpresa e felicidade, a criatura não estava mais lá. Dei mais algumas passadas rápidas, parei, tentei observar se via ou ouvia algo fora do comum. Tudo parecia normal, exceto pelo medo e ansiedade que eu estava. Decidi seguir em direção à minha casa. Era novo no trabalho, faltar não seria bem visto, mas não estava disposto a ter que passar por aquele caminho novamente, então comecei a caminhar na direção contrária à do meu serviço. Ainda estava assustado, mas aquela adrenalina inicial já estava passando. Andei por mais uns 2 minutos e foi justamente enquanto pensava se tudo aquilo tinha sido real, que ouvi um uivo alto e perto de onde eu estava. Parecia até uma resposta aos meus pensamentos, me mostrando que eu não estava louco, e tudo aquilo realmente tinha acontecido. Embora ainda fosse muito difícil de acreditar, eu já havia andando uma longa distância, mas o som estava muito perto. E logo percebi que eu estava sendo seguido. Provavelmente aquele monstro já me via como uma presa, e estava me caçando. Faltavam cerca de uns 800 metros até que eu saísse da zona de floresta, e o local em que estava não havia ninguém, nenhuma viva alma por perto. Sentia que a minha vida dependia só de mim naquele momento. Então, os passos rápidos logo viraram uma corrida desenfreada. Nessa hora acredito que não tomei a melhor decisão, pois no exato momento em que comecei a correr, uma movimentação intensa começou um pouco atrás de mim. Não consegui ver, mas sabia que ele estava ali. O meu comportamento provavelmente atiçou os seus instintos de caçador. Eu nunca fui um cara muito atlético, mas acredito que naquele momento eu quebrei o meu próprio recorde pessoal. Corri como nunca havia corrido antes na vida. Os uivos ficaram mais altos, e alternados entre rosnados. Enquanto corria senti como se tivesse sido empurrado por algo, uma pressão nas minhas costas. Como se a mochila que estava carregando tivesse ficado mais pesada por um curto período de tempo. Na hora nem dei muita importância, pois meu principal objetivo era sair de lá o mais rápido possível. Finalmente cheguei ao final da floresta. Lá, já haviam algumas poucas pessoas e barraquinhas de comidas. Também foi o momento em que parei de ouvir todos aqueles uivos e rosnados. Acredito que a movimentação naquela área o tenha assustado, e para minha sorte, também fez com que parasse de me seguir. O caminho até em casa foi relativamente tranquilo, apenas agitado pelo ocorrido anterior. Enquanto andava fiquei pensando em qual seria o motivo daquela criatura ter feito aquilo. Já havia passado por aquele caminho algumas dezenas de vezes e nunca nem tinha notado sua presença por ali. Cheguei em casa e ainda assimilando tudo o que aconteceu, tirei minha mochila das costas e pude ver 3 arranhões nela. E isso me deu a certeza de que se eu não tivesse corrido naquele momento, com certeza eu não estaria hoje aqui para contar essa história. Se gosta desse tipo de relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente a sua história aterrorizante.